Olá, meus amigos, essa é a segunda parte do último vídeo que vocês viram, que nós falávamos sobre os insights que nós tiramos aqui do Subido ao Vivo, que nós somos agora em 2024. Se você não viu a parte 1, é só você clicar aqui em algum canto desse vídeo para você ir lá assistir. Essa parte 2, nós entramos no assunto ali que falamos, né, que aprendemos lá de contorno de objeções da palestra, alguns outros assuntos de alguns insights ali da palestra, e no final a gente caminhou para algo de motivação para a equipe. Então você que quer ver, né, um pouco de como que a gente motiva a nossa equipe, você pode assistir até o final ou avançar mais para o final ali. Eu vou colocar ali o tempo exato que a gente começa, porque isso foi bem bacana e fora de contexto isso não faria sentido, mas dentro desse contexto, envolvendo atendimento, resultado do cliente, o que o cliente percebe como resultado e aquela motivação no final para a equipe, fez muito sentido dentro desse contexto que a gente estava falando hoje. Então, assistam aí, tirem um bom proveito e já se inscrevam aqui e curtam para ver mais tipos de vídeos como esse aqui de treinamentos internos da G-Media. Fechou? Vamos embora. Bom, um outro insight que eu acho legal compartilhar com vocês é sobre o contorno de objeção na verdade, eu queria compartilhar dois. Vou começar pelo mais rápido, na verdade. Que é o do Pedro Sobral, falando sobre captação de clientes. Ele rodou uma... Você lembra quantos gestores responderam, né? Não. Acho que ele não revelou isso, não. Então, mas, puxa, enfim. Ele comentou que teve uma alta adesão, né? São 53 mil pessoas dentro da comunidade. Então, bastante gente respondeu, né? E lá dentro tem urgências, agências, né? E ele colocou nessa pesquisa quais são as principais formas que nós aqui na G-Media chamamos engrenagens de captação de clientes, né? Engrenagens de prospecção que essas agências e urgências estão usando, né? E mais estão tendo resultado. E aí tem lá, né, indicação, tem, enfim, vários. Mas 4 delas que mais chamaram a atenção. Primeiro, indicação, muita gente, né, continua fazendo, porque não faz, né, só simplesmente chega. Então indicação dá muito resultado, 4º lugar. 3º lugar, prospecção ativa. Então, a prospecção ativa, fria, tradicional, muita gente faz e tem resultado. Ela saiu como 3ª, né? Não, desculpa. Ela saiu como 2ª. A 3ª foi tráfego pago. Só que, né, 3ª que mais dá resultado. Porém, pouquíssimas agências, urgências fazem tráfego para si mesmo. Então, tipo assim, o cara vende tráfego pago e não faz para si mesmo, para captar cliente, né? Mas é uma engrenagem de prospecção que está sendo muito usada, estão usando e está dando muito resultado, né? Segunda, que dá mais resultado em taxa de conversão, prospecção ativa. Isso foca em trazer melhores clientes, uma vez que existe um funil mais aprofundado, seja através de taxa de conversão também. Porque tem muita gente que não usa ferramenta. Oi? Do que dos anúncios? Então, Prospecção ativa. Que jeito, né? Porque tem muita gente que não usa ferramenta, cria sua própria lista na mão, né? A grande questão é que muita gente não faz porque dá mais trabalho, mas não do que sim, mas é uma taxa de conversão muito boa. Primeiro, em taxa de conversão, Indicação. Não, ele não falou da taxa de conversão da indicação, mas a primeira dessas outras que ele estava falando, a primeira é que ele falou da indicação meio que separada, assim, sabe? A primeira é você captar clientes dentro da sua própria base de público, né? Ele usou a peça de lógica, mas isso uma outra. Não é um social selling. É parecido. Porque o que é o social selling? É você pegar uma empresa que não necessariamente é seu seguidor, você segue, daí você vai e se comenta e tal, daí você acha o dono, daí você segue o filho do dono, aquela coisa toda, né? Mas são agências que trabalham um conteúdo, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja onde for, atraem seguidores, pessoas que engajam no perfil, um comentário, seja o que for, e fazem uma prospecção ativa, só que dentro da sua base.
É como se a gente fosse dentro dos próprios seguidores da G-Mídia. E aí, Marcelo, como é que você tá? Tudo bem? Pô, legal, sua loja de carro, cara, tava vendo aqui. E que você segue a G-Mídia, cara. Poxa, a gente ia fazer uma prospecção ativa, mas por que isso aumenta um pouco a taxa de conversão? Porque ele já seguiu a gente em algum momento. Então meio que fica incongruente, fica, né, contraditório, ele não pelo menos ouvir, né? Então uma vez que ele já seguiu, isso foi um pouco surpreendente. A indicação é sempre uma taxa de conversão, eu acredito, né, ele não falou isso, mas é sempre uma taxa de conversão maior, porque uma pessoa que indicou, que vem indicada, dificilmente não fecha, né? Mas você não consegue prever nem um pouco isso. Então essas informações estão embasadas nas pesquisas que eles fizeram dentro da comunidade. Quando você prospecta assim, um cliente que começou a seguir a gente, as conversas não vai para aquela aba não lidas, naquela, ou vai para mensagem direto mesmo, direto, na principal? Ele segue, né? Como ele segue a gente, eu acho que vai para aquela geral, né? Como eles seguem a gente vai pra geral. A principal que a gente consegue ver isso. Isso. E para ele também, Se né? fosse uma pessoa que isso, se fosse uma pessoa que ele não seguisse, não. Por exemplo, você me segue. Se eu te mandar uma mensagem, vai chegar na sua geral. Agora o Lucas não me segue. Se eu mandar uma mensagem para ele, vai chegar lá nas solicitações. E aí, uma outra palestra que chamou muita atenção foi a do... Você ia falar alguma coisa do Fábio 4? Princípio não. Não? Foi a do Ícaro, só pra gente caminhar já pro final, foi do Ícaro de Carvalho, pessoal. O Ícaro de Carvalho falou, a palestra dele foi sobre, ele até falou, né, que a Priscila pediu para ele falar sobre contorno de objeção. Tô pegando aqui um conta só para mostrar para vocês. Sobre contorno de objeção. Sobre vários contornos de objeção na hora de fechar um cliente. E ele falou uma coisa que no comercial a gente precisa usar isso com muito cuidado, porque se é um cliente que já veio com um alto nível de consciência, ele sabe muito bem o que ele quer no tráfego, talvez não funcione. Mas para 80% ou mais dos clientes pode funcionar, né? Nós, gestores, enfim, nós temos a cabeça de pensar no quê? Resultado é igual a venda. Mas por que a gente pensa assim? Porque o nosso cliente pensa assim. Nós só estamos dando resultado se nós entregarmos venda para o cliente. De uma certa forma está certo. Só que a venda, isso precisa estar muito claro para todos vocês. A venda, ela é consequência de vários fatores. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O Baiano é nosso cliente lá na Chili Vibes e na Santiago Premium lá. Aí digamos que a gente começou a levar lead para ele. Lead. Um monte de lead ruim. Um monte de lead, tipo assim, a pessoa mora na Rússia. Opa, a esposa do Baiano é russa. Mas porque foi o primeiro país que veio na cabeça. Cara, a esposa dele saiu da Rússia e foi pro Chile. Por quê? Porque ela procurou o país mais longe da Rússia. Então ela viu o último país para trocar um país. Então ela escolheu onde é que eu vou. Não quero ficar na Rússia. Ela desceu pro último país. Não é fácil achar pessoas assim, né? Então, digamos que a gente começa a entregar um monte de lead ruim pro Baiano. Cara, realmente temos uma parcela de culpa aí, porque o nosso trabalho não está sendo feito de uma forma correta. Agora, a venda não depende apenas de um lead que pode comprar. Gente, eu sei que eu já falei disso e eu vou ser repetitivo nisso. A venda vai... Digamos que chegou lá um lead que pode comprar do Baiano. Mas o Baiano está cobrando 80% a mais de todos os concorrentes dele e não está oferecendo nenhum diferencial. Vai ser mais difícil dele fechar. Ou digamos que a gente enviou um lead lá e as pessoas estão atendendo muito mal os leads. Vai ser mais difícil fechar. Digamos que a gente enviou um lead lá e não é feito um follow-up, um atendimento em cadências. Vai ser muito mais difícil fechar. Digamos que, igual na semana antes que o Matheus estava indo pro Chile, ou 2 semanas antes, não lembro, começou a aparecer um monte de vídeo para mim no TikTok falando sobre inundações em Santiago. Pensa, às vezes a pessoa tá falando de ir pro Chile, ela fala, deixa quieto, mano, olha o jeito que tá lá, vai ter um monte de chuva, vou nada. Vai ter fator climático, o inverno não fez frio. Cara, é um fator, outro fator que afeta a venda, né? Então, é muito complicado para nós atrelarmos o nosso resultado
somente a venda do nosso cliente. Então, precisa de uma vez por todas, e isso ele trouxe também baseado em dados, ele tem muitos clientes no novo mercado, rodou pesquisas e tudo mais, então tipo assim, muita coisa, isso ele trouxe de uma forma embasada. É urgente que nós, como profissionais e agência, a gente comece a tratar coisas que a gente considera sem valor como resultado para o nosso cliente. Isso precisa ser tratado assim. Vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que o Matheus vai concordar comigo. Pensa, até hoje menos, mas até hoje pessoas investem em panfletos, certo? Você paga não sei quantos reais em X mil panfletos para que aquilo seja distribuído. Aquilo é um exemplo prático de que você paga para alguém te ver. Ele pagou R$500 em 2.000 panfletos, ou em 2.000 cartões, ou em 2.000 alguma coisa, para que aquilo seja distribuído. Para nós, isso é um resultado. Quanto que a gente paga por custo por mil hoje? R$7, R$8 um cliente? Por aí, depende, 10. Isso é um resultado. Isso precisa ser vendido para o cliente, não só pelo comercial, mas por todos. Cara, X mil pessoas viram esse anúncio. A impressão foi de 3 vezes ou mais. Então, X mil pessoas viram o seu anúncio 3 vezes ou mais. Cara, isso é uma grande conquista. Você imagina, cara, que X mil pessoas... Aí faz uma pesquisa. Se eu tivesse que fazer check-in com alguns clientes, eu faria isso. Cara, 10 mil pessoas viram 3 vezes. Então, 30 mil impressões. Quanto custa 30 mil panfletos? Putz, quanto custará? Uns 5 mil reais? Não, 3 mil reais? 2 mil reais? Quantos panfletos? 30 mil panfletos. Eu já fiz panfleto, mas não sei o valor. Eu acho que é uns 2,5 por aí. 2,5, você que tá lá na agência, né? Vamos lá. Cara, a gente pagou, pensa aí, eu não sei quanto que daria, 30 mil impressões? Uns R$300. A gente pagou R$300, cara, pra 30 mil pessoas, 10 mil pessoas vendo a gente no mínimo 3 vezes. Hoje, impressão é uma coisa muito importante, porque as pessoas são bombardeadas por informações todos os dias. Se elas viram a gente 3 vezes ou mais, com certeza a gente ficou na cabeça delas. E olha só, cliente, dei uma pesquisada aqui, cara. Se a gente fosse fazer 30 mil panfletos, cara, a gente ia gastar R$2.500. A gente gastou R$311 para atingir essas 30 mil visualizações. Mas, cara, são 30 mil visualizações de pessoas que realmente podem comprar de você, porque eu segui esse público, excluí esse público, coloquei tal localização e tirei a outra. Nenhum empresário em sã consciência não valorizaria isso. O resultado não é a venda, o resultado é... Por exemplo, fala uma outra métrica aí, falei de impressão e falei de visualização. Uma outra métrica que a gente costuma não dar valor. Video view. Beleza, video view. Cliente, olha só que legal, cara. Nessa última semana, X mil pessoas viram o nosso vídeo, viram até, no mínimo, 80% do nosso vídeo. Cliente, hoje, uma pessoa ficar 50%, 40% no nosso vídeo, cara, isso é muito qualificado, porque as pessoas são muito bombardeadas em informações. A gente conseguiu segurar X mil pessoas assistindo 95%, ou seja, o vídeo inteiro, cliente. Cara, a gente pagou X reais nisso. Cara, isso é muito valioso, cliente. A nossa marca está sendo muito vista pelas pessoas certas e tal. E o melhor, cara, eu consigo agora fazer um público semelhante dessas X mil pessoas que assistiram 95%. Ou seja, a gente tem essa base de público aqui para a gente trabalhar de remarketing e a gente tem a base de público semelhante para a gente atingir pessoas nessa mesma localização. Ou seja, dei o exemplo de impressão, de visualização, video view, e tem outros que vocês podem pensar, e cara, a gente está aqui para isso, para pensar nesses contornos. Isso precisa ser valorizado, porque nós precisamos entender de uma vez por todas que o fator venda nós não controlamos. Isso vai começar a ser mais vendido por nós no expansão. Isso precisa começar a ser mais valorizado por vocês nas campanhas de tráfego, nos check-ins analíticos e nas reuniões mensais. Defendido. Também o orgânico. Os resultados que nós alcançamos através do orgânico. Isso precisa ser muito vendido para o cliente. Porque tudo que nós fazemos é uma venda. Agora,
Outra principal contorno de objeção que foi muito interessante, né? O resultado, sim, é imediato. Que resultado nós estamos falando? Cara, a gente ligou a campanha, vai ter impressão, vai ter visualização, vai ter gente vendo o vídeo, vai ter a marca rodando, público certo, vai ter tudo isso. Cara, sim, é instantâneo. Não garanto que vai ter venda no primeiro mês, mas resultado, cliente, fique bem claro. Para nós, resultado é isso. Eu te garanto que vai ter. Porque é só você dar o play na campanha que vai ter tudo isso. O Facebook garante para nós, o Google garante para nós que a gente vai ter visita no site. Cara, gente, o resultado sim é imediato. Se o cliente entende que o resultado é venda, nós vamos fazer o nosso melhor para trazer para ele a consciência do que é resultado para nós. Mas nós precisamos urgentemente, por uma movimentação de mercado, entender que isso precisa ser a nossa nova lente, gente, para vender o nosso serviço no Expansão e para manter o nosso serviço com os clientes. Porque o que acontece em muitas agências, e a gente está incluso nisso, a gente entra nesse lance. Eu não dei resultado para o cliente. Por quê? Porque ele não vendeu. Ô, louco, mano. Você vai nada para o cliente? É só a gente pegar o primeiro relatório de alguém que a gente faz aqui, que nunca fez anúncio antes. Eu até, inclusive, um tempo atrás, eu fechei um cliente assim, que eu tinha uma conta que eu tinha recentemente, né, começado a fazer anúncio e, cara, de um mês para o outro, 200 mil pessoas viram o perfil. Cheguei no lugar, abri a conta e falei, olha, já pensou no seu negócio de um mês para o outro alcançar esse tanto de pessoas? Tudo verdinho, o alcance, hoje, normalmente, um perfil normal tem ali, no máximo, se ele posta com frequência, 1.700 views ali, de pessoas que alcançou. De um mês para o outro ele vai alcançar 200 mil, sendo que ele está alcançando 1.200. Então, acho que é muito válido isso, cara. A gente pegar algumas informações ali de um... Percepção de progresso. Exato. A gente já tem conversado um pouco sobre isso também, já falei com você algumas vezes, até o último treinamento que eu trouxe lá, falei sobre isso, né? Eu acho que não é só sobre a nossa vida, mas é trazer isso pro nosso cliente também, cara. Pequenos progressos, às vezes o cara quer ver o mar abrir, mano, mas a gente já caminhou, olha o que a gente já fez, olha o que a gente já criou, olha onde a gente já chegou. Cara, onde no orgânico você teria esse número? No panfleto você teria esse número? Né? Se a gente pôr isso na cabeça do cara, o cara fala, não, eu tô progredindo, tô avançando. Isso é importantíssimo. Pegando esse gancho, olha esse slide aqui do Fábio Ricotta, uma das agências mais antigas, mais bem-sucedidas aí do país. Não, vou mandar depois. O censo das agências mostra que a principal razão para a perda de clientes é não conseguir mostrar valor do seu trabalho ao cliente. O relatório de desempenho é o seu maior aliado. Nossa. O maior volume de perda de clientes não é por não dar resultado, é por não conseguir mostrar o resultado. Talvez o que eu, o Matheus, o Jaime, precisamos mais focar com o time é como tornar o nosso check-in analítico semanal, a nossa reunião mensal, mais valorizada para o nosso cliente. E vocês mesmos perceberem isso. Cara, como que eu torno esse check-in mais vendável? Como que eu torno essa reunião mais chamativa? Como que eu dou mais valor pro meu próprio trabalho para o cliente? Uma coisa eu já adianto para vocês, é vocês mesmos perceberem que o resultado do trabalho de vocês, inclusive no orgânico, não é só gerar venda. Sim. Nós somos uma agência de marketing, mas não somos uma agência de venda. Nós poderíamos ser cobrados por vendas se a gente entrasse com CRM, se a gente entrasse com treinamento de vendas, acompanhamento de time de vendas. Aí a responsabilidade ainda em partes, mas seria muito mais nossa. Nós somos agência de marketing, de tráfego pago, de tráfego orgânico. Não somos uma agência de venda. Isso precisa estar primeiro em nós. Então, para quê? Para a gente valorizar os resultados que nós alcançamos. Então, isso, gente, a gente vai trabalhar mais nisso com vocês, mas foi muito estranho, assim, o Ícaro falar disso, Sobral falar um pouquinho disso e o Fábio da Agência Mestra falar a mesma coisa, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, é chamado de mina. Ah, tá. Acho que na verdade eu pedi pra falar que era uma hora. Mas ele já comentou ali no que é.
Fora esses insights, ele falou de alguns dados do mercado, né, de gestão de tráfego, quanto tempo leva para os gestores ou agências alcançarem, né, os níveis, né, de faturamento e crescimento, do tamanho desse mercado. Outras palestras foram mais sobre produtividade, um pouco mais do lado pessoal de cada um, de crescer na vida. Aí ele falou muito sobre o programa dele lá do Subido Pro, que agora é até reconhecido pelo MEC. Então, para quem tem faculdade, o Subido Pro virou uma pós-graduação, né? Um MBA, na verdade, né? Nem pós-graduação, um MBA. Acho que deve ser a mesma coisa, né? E para quem não tem faculdade, é um curso de extensão reconhecido pelo MEC. E da palestra do Ricota ele falou de bastante coisa do comercial, né? Bastante coisa do processo comercial, treinamento. Ele falou dos cases na agência dele. Ele tem lá uma dinâmica que ele constrói cases, né? Todo mês é um case pelo menos que tem que ter como método do time, um case de sucesso. A palestra do Leandro Ladeira foi muito boa na parte de criativo. Ele é um cara bem disruptivo, assim, ele não trabalha com criativos comuns, ele sempre faz uma coisa totalmente mirabolante, assim, né, para anúncio, porque ele quer chamar a atenção das pessoas e ele vende muito através disso, e ele conta histórias através do anúncio dele. Então, um dos anúncios que eu anotei lá, que ele sempre faz, é tipo assim: eu quero falar de vender uma casa. Tem uma história, quer ver? Coloca aqui no Google, vou ler essa história da venda da casa. Joga aqui, ó. Coloca assim, ó, história, venda de casa, Olavo Bilac. Otávio, alguma coisa assim. Lá, eu vou ler essa história para vocês. Ó. Só antes de clicar, eu vou explicar. O cara queria vender uma casa e ele chamou um escritor para criar um anúncio da casa dele. Aí o escritor, o Olavo Bilac, eu acho, escreveu isso. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-la. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditara que se ele descrevesse sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil de vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora... Para baixo vai estar completo isso. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou se tinha vendido a propriedade. Dele, nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que possuía. Ou seja, né? Olha o anúncio que o cara escreveu. Então, vou vender uma casa. É sempre a mesma coisa. Realize seus sonhos. O sonho de morar na sua casa nova. Agora é a sua vez de ter a sua casa. Compre uma casa. Tudo normal. Mas olha só o que você pode contar através de uma história. Ao invés de você falar da venda de um apartamento, a venda de uma casa, vamos dizer um apartamento na planta. Poderia fazer um anúncio em vídeo. Ele não faz anúncio em vídeo só, tipo, filmando, não. Tem uns anúncios que ele faz, tipo aqueles comercial de televisão, tipo aqueles de remédio, né? A persistência dos médicos, teve um que ele fez um assim. Tipo, um texto corrido, uma voz de fundo, provavelmente de IA, lendo esse texto. Então ele faz anúncio de todo tipo. Faz com vídeo e faz só com texto narrado também. Aí, um anúncio de casa, né? Eu tô pensando aqui agora, ele não deu esse exemplo lá, porque ele usa muito exemplo de infoproduto, né? Que é a área dele. Mas trazendo para a nossa realidade, por exemplo, um apartamento na planta. Normalmente quem compra é um casal jovem. Então poderia falar assim, né? Um anúncio de vídeo. Certa vez um casal jovem decidiu que iria se casar e gostaria de morar em algum lugar e começaram a pensar, onde morar? Onde que eu vou? Que condições que eu tenho que ter para poder comprar minha casa? E aí eles começaram a discutir, começaram a perceber que existia um lugar muito bonito aqui em Taubaté, que fica numa das avenidas mais movimentadas da cidade, e eles começaram a pensar nas possibilidades de ir a pé no McDonald's, de poder ir a pé na academia, ir a pé na praça, e de repente se encontraram de frente com o Mirage, que fica aqui em Taubaté, o condomínio que está na planta agora, parararara. Olha só a diferença. Começou a contar uma história, prendeu a atenção. A gente percebeu isso lá, né? O Lucas mesmo falou algumas palestras, a gente não lembra de nada, mas a gente lembra da história que contaram lá. Então a gente negligencia muito isso, porque a gente não dá valor para nós mesmos. A gente acha que ninguém quer conhecer a nossa história
E se a gente não acredita nem na nossa própria história, quem dirá a gente querer ouvir a história dos outros, né? Mas as pessoas se conectam com essas histórias. Então ele falou muito disso lá. Então é isso, eu vejo uma verdade muito grande no Ladeira nisso. Porque tudo que ele vai contar parece que ele realmente, ele é daquele jeito, cara. Ele fala, ele pensa, sabe? E diferente assim, porque ele se permite pensar. E isso é muito importante pra gente não se robotizar no dia a dia do nosso trabalho, sabe? Um dos principais insights assim que eu trouxe, cara, é de entender que nós somos muito mais relevantes do que a gente imagina. Quando eu digo nós, eu digo a G-Media no modo geral. Teve um carinha de Aparecida que falou pra mim assim, ele falou, cara, como é que pode, cara? Lá no interior de São Paulo, ali na nossa região, tem uma agência, cara, tem a G-Media lá. Tem uma agência com vocês, cara. Tipo, em Taubaté. Cara, que maluco isso. E aí, eu fiquei pensando, caramba, mano, esse cara tem uma percepção muito louca nossa, que eu não tenho. Aí teve um outro que eu fui conversar com ele, que eu falei pra ele assim, cara, não aguento mais, cara, chega teste todo dia. Todo dia nos nossos anúncios chega teste, cara, eu não aguento mais. Eu falei, cara, esse é o preço de vocês estarem com a cara na janela, pra trocar o que ele falou. As pessoas veem vocês mesmo, cara. Então, assim, gente, de verdade, tudo que a gente construiu até hoje é fruto do suor que todo mundo que tá aqui, já esteve, derramou aqui, sabe? Vocês sabem que a G-Media, ela nunca caminhou para ser uma empresa onde você planta e não colhe, sabe? E eu só quero lembrar para vocês, cara, que a gente tá no caminho certo, cara. E a gente não tem dúvida disso todos os dias quando a gente vem para cá. A gente vê empresas grandes como V4, como Blueberry, a gente não se inveja, a gente não gera nenhum tipo de inveja de falar assim, caramba, mano, a gente quer ter tudo isso de cliente. Não, cara, a gente só quer continuar fazendo um bom trabalho, oferecendo um bom lugar para todo mundo aqui trabalhar, um lugar para que todo mundo possa crescer e realizar seus sonhos aqui. E o que mais valida isso é que a gente está gerando uma boa marca no mercado, uma boa impressão no mercado. Entendo a responsabilidade disso. Tem um zelo por essa responsabilidade, tem um certo temor nisso. E entendam que o suor de vocês representa o quê? A ideia de vocês, a correção de vocês, o pensamento fora da caixa de vocês, cara. Então, quero trazer essa certeza para vocês, sabe? A gente está muito feliz. O Expansão, ele está trabalhando de uma forma, assim, incessante, né? A gente está trazendo mais clientes do que o comum, isso vai gerar um crescimento nos próximos meses. Mais pessoas vão chegar no Expansão, não se espantem. A assessoria de conteúdo está trabalhando, né, agora na assessoria 2.0, já tem coisas novas que estão acontecendo. Inclusive não sei se foi para o Matheus, mas umas 3 pessoas me perguntaram sobre como está sendo a assessoria de conteúdo, o que a gente está entregando e tudo mais. Porque, não sei se vocês sabem, mas a assessoria de conteúdo foi algo que a G-Media criou, isso não existia no mercado antes, né? No mercado das agências de tráfego, não sei, né? Que é um social media fora da caixa, digamos assim, né? O time de tráfego também, né? Então, vejo que a gente está entrando num formato, assim, diferente de algumas entregas, né? E a gente não vai parar com isso. Então, cara, queria lembrar vocês de tudo isso, todo esse esforço está gerando resultado, as pessoas estão vendo e a gente está vivendo bem isso. Mesmo. Inclusive até um ex-colaborador nosso aqui mandou uma mensagem para nós, falando que ele fez aí tipo umas 8 entrevistas aí, até mais. Todas as entrevistas que ele fez, na hora que ele falava da G-Media, a galera se espantava assim, caramba, você trabalhando na G-Media? Como é que era lá? Como é que era os caras, como que é a cultura lá? Aí ele não acreditou, ele falou, caramba, eu trabalhava num lugar e hoje em dia eu posso falar assim, né, que eu tenho orgulho de ter trabalhado nesse lugar e poder carregar isso no meu currículo, que eu sei que isso está trazendo um peso para mim hoje, na decisão de eles me escolherem para contratar. Olha só para você ver. Quando eu comecei, eu coloquei no stories da G-Media e veio umas 3 mensagens de pessoas no meio falando, nossa, eu tô trabalhando com o Matheus. Cara, isso não é para inflar o ego do Matheus Paulo. Não, mas
quiser. Isso não é, exatamente, não é para inflar o ego da G-Mídia. Isso é para consolidar no nosso coração. E quando eu digo nós, cara, eu digo no meu também, digo no do Matheus também. De que, cara, tá dando certo, cara. A gente tá escrevendo uma história diferente, mano. E a gente vai continuar nesse rolê. Então, Fechou? Vambora. tamo junto, meus amigos.